Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso Café com Emaré, o bate-papo do nosso podcast Águas de Sergipe. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Emaré e principalmente sobre o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Demonstra aí, jovens, o nosso café aí, ó, Café com Emaré, um brinde, certo? O nosso bate-papo que faz parte do podcast Águas de Sergipe. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o que é o Emaré, mas tem uma causa principal e primordial. Estamos aqui com o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, que é um dia extremamente importante. Mas antes de explicar essas coisas, o que é o Emaré, o que é o manguezal, o Dia Mundial, vamos se apresentar. Estamos aqui com a equipe do Emaré, a parte da equipe do Emaré. Cada um vai dizer o seu nome aí também um pouquinho, e como é que entrou no Emaré, falar um pouquinho mais aí também. Então vamos lá, se apresentar primeiro. Eu me chamo Rebeca, eu sou bióloga licenciada, e auxilio também, contribuo com o Emaré lá de forma voluntária. Tenho quase um ano e a gente vem trabalhando com os meninos, com a parte de manguezal, conservação, tentando alinhar a escola, as ações na escola, a parte investigativa e científica e as descidas de caiaque para os meninos adentrarem mais nessa parte do rio. E é isso. E a gente vai entender um pouquinho mais como é que é esse processo, daqui a pouquinho. E essa jovem que está ao lado de Rebeca é a... Olá, eu me chamo Maria, eu sou graduanda em Ciências Biológicas e eu sou bolsista do Emaré. Meu nome é Alessandra, eu sou graduanda do curso de Biologia, licenciatura, e também sou bolsista do Emaré ao lado de Maria. Bom, meu nome é Soraya, eu fui bolsista do Projeto Emaré e hoje eu sou professora do projeto e atuo com a parte da metodologia dentro do Projeto Emaré. Bom, pessoal, como vocês perceberam, Emaré é a palavra que mais talvez a gente vai repetir aqui, Mas Emaré significa a escola, o manguezal e o remo, E é um projeto bem bacana que surgiu em 2024, capitaneado também pela professora Cidiane Caduda, que é lá do Departamento de Biologia, tem muitas atividades também de extensão, e tem uma mentalidade que eu sou fascinado também, A gente encontra educador, que é a universidade sair dos muros da universidade, Então, esse bate-papo é sobre o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, E aí eu pergunto para vocês, por que é importante proteger o manguezal? É importante a gente inicialmente pensar sobre a relação que os manguezais possuem para o equilíbrio ecossistêmico do planeta, A gente sabe que os manguezais têm uma relação direta com a captação de carbono, que é muito importante para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e até mesmo para a continuidade das comunidades tradicionais que vivem desse ecossistema historicamente. Fantástico. Inclusive, Ale, essa coisa aqui da emergência climática é muito falada hoje em dia, Não adianta estar reclamando só do calor, reclamar de que a cidade está mais quente, está com problemas aí, chuvas também, fora das estações, se a gente não protege os ecossistemas, O Dia Mundial do Manguezal é uma pauta essencial para a gente discutir aqui hoje, Então a gente falou um pouquinho sobre comunidades tradicionais que sobrevivem do mangue, são as pessoas que sobrevivem, não só sobrevivem, mas mantêm o mangue pulsante e vivo, Mas será que a gente sabe, de fato, por que existe um Dia Mundial? O Dia Internacional para a Conservação do Ecossistema de Manguezais é na data de 26 de julho. Foi oficializada em 2015 pela Conferência Geral da Unesco, mas foi apenas celebrada a primeira vez em 2016. A escolha desse dia carrega um significado histórico de ativismo ambiental, porque essa data foi escolhida em homenagem a um ativista chamado Daniel Nanotto. Ele faleceu no dia 26 de julho de 1998 devido a um ataque cardíaco. A morte dele foi durante um protesto contra a instalação ilegal de fazendas de criação de camarão no Equador. A atividade ela ia destruir o manguezal local, do qual as comunidades tradicionais dependiam. Então, assim, a gente percebe como esse ativismo é necessário, porque, assim, o que a Emaré faz na minha cabeça, acho que dá de muitas pessoas também, A gente sempre passou pelo Rio Poxinho, sempre viu os manguezais ali, mas nunca se aproximou de alguma forma, De que forma a gente pode entender o Emaré e por que ele é importante para proteger os manguezais, Acho que são perguntas para a gente conversar, assim. Rebeca, quando estava se apresentando, ela contou um pouquinho, da descida de caiaque e tal, mas como é que funciona o Emaré?
O Projeto Emaré é um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, onde é baseado na aprendizagem, baseado em projetos, que é uma abordagem ativa, que é utilizada. A gente faz em escolas públicas. Nas escolas públicas nós levamos uma questão motriz, que é uma questão investigativa que os estudantes vão iniciar. É sempre aquela questão que vai movimentar os estudantes, né? Isso. Então, é uma questão que vai gerar uma pergunta para eles responderem. Essa pergunta levada a eles vão fazer pesquisa e fazer uma iniciação científica. Após isso, eles vão ter, nós chamamos de aprendizagem expedicionária, aonde tem a ação no Parque dos Cajueiros, onde eles vão fazer a descida de caiaque, onde vão ter um procedimento maior com o rio, com o remo. Nesse momento é que eles vão ter a participação do remo, que eles vão conhecer o que é o remo, e eles têm essa descida de caiaque. Porque uma coisa é a pessoa fazer uma aula sobre manguezal só explanatória, assim, né? Mas qual é a relação de vocês com a Emaré? Como é que vocês entraram no Emaré, né? Eu acho interessante quando nós da graduação e até quem já está formado ou os próprios alunos entram no Emaré, participam do projeto, e a proposta também do projeto é que a gente tem uma visão diferente do ambiente que a gente está. Como o senhor já falou, a gente não passa pelo rio mais da mesma forma, a gente não passa e só vê ali um rio, a gente entende, a gente está lá, a gente sente pertencente ali. Então, a gente tem uma visão diferente do manguezal, do rio, do esporte, da educação, em forma geral. Assim, a gente tem uma visão diferente depois que entra no projeto. Eu acredito também que, para além da temática, né, que é muito importante, da conservação dos manguezais, alinhado às mudanças climáticas que se trabalha no projeto, essa parte mais da praticidade, da parte prática e experimental dos estudantes que saem da educação básica, né, que geralmente estão tendo contato com a prática de sala de aula, ou mais de laboratório, ou de forma mais tradicional. Eles adentram em um projeto que traz metodologias mais ativas, metodologias que, às vezes, eles não têm contato em sala de aula, e aí, a partir daquela metodologia, eles conseguem enxergar a temática, o estudo sobre os manguezais, sobre os rios de Sergipe, por exemplo, mais especificamente o Rio Poxim, que o Emaré trabalha em si. Eles conseguem adentrar mais sobre aquilo, e muitos alunos que começam a ter contato no rio, o Rio Poxim, por exemplo, só não conhecem, né? Nunca tinha nem falar do Parque dos Cajueiros, né? Que tinha, assim, tem começam a conhecer, ou então ver que se passa um rio próximo ao seu bairro, só quando tem contato com o Emaré, por exemplo. A gente já teve alunos que só sabiam que era o tal rio, por exemplo, era o Rio Poxim, né? Ele é muito importante para o abastecimento de água daqui de Sergipe. A abordagem que a gente tem do Emaré, né, se chama educação ambiental crítica, né? E o que é essa educação ambiental crítica? A gente não tem uma visão que aceita tudo, né, como está estabelecido, como se fosse da melhor forma. A gente tem um olhar mais reflexivo, né, Rebeca? Né? E ela falou também de outra coisa, assim, também. A fala de Rebeca foi bem bacana, porque a gente começa a perceber que o Emaré não é uma forma de aprender na educação ambiental tradicional, né? E tem só um educador falando lá, depositando um conhecimento, mas ela usa técnicas, né, metodologias, né? Como você falou também das estações, né? As estações é interessante, porque quando chega lá no parque são 3 estações, não é isso? Me ajuda a complementar aí. Quais são as estações? A descida de caiaque, o jogo sobre o preço das marisqueiras, em que eles têm um contato com a contraposição, né, dos interesses do empresariado em relação à degradação dos manguezais. E é um jogo lá, né, que só quem... Eu não vou nem dar spoiler, né, senão... Porque é um jogo que tem uma dinâmica própria, que quando a pessoa joga, ela já tem uma visão ali, né? Traz um pouco das desigualdades, né, ambientais e de gênero que as comunidades marisqueiras, por exemplo, enfrentam, as mulheres marisqueiras. E tem também, a gente tem uma estação mais voltada a entender a prática do remo, né, que eles têm um contato com um profissional de educação física, e a partir desse momento eles entendem a importante relação que é o bem-estar, né, físico e social com o esporte. Então, nesse sentido, o Emaré vem justamente nessa pegada de aliar a prática do remo com a visão crítica de como a degradação ambiental afeta as pessoas de forma desproporcional, né? Afeta
de forma muito mais contundente, em um primeiro momento, as comunidades tradicionais, os marisqueiros, os pescadores, que muitas das vezes têm parte de seus recursos diminuídos, né? Toda a sua história também diminuída com a degradação desse rio, e traz um pouco para esse alunado essa questão que Rebeca falou, que é do protagonismo, né? Isso é massa. O protagonismo estudantil de investigar, mas o protagonismo estudantil também de pensar em como se articular politicamente para exigir mudanças na forma como a gente se relaciona com esses ecossistemas. Porque geralmente, assim, a gente tem uma cabeça muito restrita enquanto educando, ou, né, de ir para a escola, voltar, né, e não ter uma relação com o entorno, com o bairro, com a comunidade, né? Então, esses projetos são legais por causa disso. A gente sai da sala de aula, né, conhece o rio, não é isso? Conhece o rio de uma forma bem lúdica, né? Interessante ali, né? E é uma coisa que eu acho também que eu queria trazer assim nesse bate-papo da gente, sabe? É que praticar o esporte, né, na água dá um medinho às vezes, né? Como foi a primeira vez que vocês desceram de caiaque lá? A gente passou anteriormente, né, por uma formação, né, para fazer essa descida. E aí toda a equipe participou da formação e aí a gente teve que fazer essa descida de caiaque para ver como que a gente se saía no rio e durante a remada. Eu, especificamente, eu gostei quando eu desci a primeira vez. Fiquei um pouco assim, deu um nervosismo, né? Acho que na maioria do pessoal dá, sim, esse nervosismo de primeira vez. Mas depois dali, depois que eu peguei as manhas do caiaque, como é que rema, o lado da fitinha vermelha, o lado da fitinha verde, para que lado que vai. Para que vai, né? Como confunde um pouquinho a cabeça da gente no começo. Como né? frear um pouco, sim, dá para frear dentro da água. O caiaque, inclusive, não entrar no mangue mesmo dentro, né? No embalo do rio, né, a gente... dá para a gente observar também, sentir a remada, o rio, o vento, para onde que está levando, para onde que está trazendo o pessoal que está, né, no caiaque, por exemplo, e a gente consegue ver muito pouco, né, mas alguns animais, como as garças. No começo é normal, quando a gente desce, se preocupar mais com a condução do próprio caiaque mesmo, né? Então não dá para apreciar ou investigar com o olhar, né? Então a gente percebe que os meninos, primeiro aquele impacto mesmo de estar na água, né? Acho que a função às vezes até do caiaque no maré é um pouco mais essa de física mesmo, né? De sentir, né? Mas temos além de caiaque, né? Temos uma pessoa que está iniciando assim um processo de se enamorar pelo remo, né? Eu sou suspeita a falar desse tipo de atividade, que algumas pessoas ficam um pouco intimidadas, talvez, com medo, mas eu sou uma pessoa que gosta muito. Então, foi muito bom a experiência ali, o primeiro contato com o rio ali dentro no caiaque. Eu senti uma segurança, não achei difícil, a maioria das pessoas entram achando que é uma coisa muito difícil e não é. Realmente é uma experiência boa para você vivenciar ali o rio. E agora, passando do caiaque para o remo, primeiro a gente tem uma experiência no simulador, né? Ali a gente acha que é uma coisa de outro mundo, porque quando a gente está ali no simulador, a gente acha que é algo muito difícil. De certa forma, é um esporte complexo. Que requer uma coordenação diferente, você tá de costas. Né? Tem muitas informações sobre o barco, sobre como Rebeca falou, como para, como faz a volta, tem todas umas técnicas. Ele exige uma coordenação melhor, né? Maior, na verdade. E esse foi um dos pontos que eu senti mais diferença entre o caiaque e o remo. O remo requer realmente uma coordenação maior, uma noção corporal muito maior, mas a experiência está sendo muito boa. Não sou uma das melhores, por enquanto, no tema. Ser, né? Assim, não tem como. Só tem uma aula na água, não tem como. Mas a experiência é muito boa. É muito bom. Né? E ali, contei ali. Eu lembro de ali de uma cena muito boa. Nós estávamos no caiaque duplo, né? Acho que não sei se caiaque duplo, mas acho que ela estava com uma estante no caiaque. E eu estava também, e eu empolgadíssimo, né? Quando eu entro na água, eu quero remar, quero ir para o Barra dos Coqueiros e voltar e tal,
né? E aí esqueço das informações. Mas quando chegou lá, aí a lei trouxe a informação sobre, porque desce com os alunos sobre a questão do gênero, né? E de que sentia o rio, né? E aí você trouxe essa conversa com a estudante, foi bem bacana, né? Que uma coisa é você sobreviver do rio como homem, como pescador, e outra coisa como marisqueira, né? Então, existem, né? Acho que essa história fala também como mulheres, né? Assim, que a gente é permeado numa sociedade machista também, então tem outros desafios também, né? Então, eu queria que você relatasse um pouquinho esse bate-papo que teve também, como é que foi a experiência de fazer esse bate-papo dentro da água e tentando se equilibrar ali na maré mesmo. A gente passa por uma formação, como a Rebeca falou, né, no processo de descer dos caiaques para a gente orientar os alunos. É bem interessante, eu acho que a gente estabelece uma outra relação com o rio. A gente reaprende a questão de equilíbrio, de coordenação, apesar do caiaque ser bem mais simplificado do que, por exemplo, um simulador de remo. E acho que quando a gente desce no rio, para além de contemplar, né, e ter aquele momento de vivenciar, né, esse equilíbrio, essa relação nova com o rio, com o caiaque e com a embarcação, a gente muitas das vezes tem um bate-papo breve sobre as questões voltadas à questão ambiental, principalmente a partir do viés crítico. E essa conversa sobre gênero é muito importante, que a gente tem trazido cada vez mais dentro do Emaré, porque, assim, obviamente que todos nós sofremos de algum modo com as consequências da degradação ambiental. Os impactos universal, são universais, né? Exatamente, mas a gente tem uma desigualdade na distribuição desses impactos, né? A gente sabe que, por exemplo, o conceito de racismo ambiental trabalha com essa questão, né? Acho que as comunidades que são tradicionais, as comunidades aqui a gente está falando tradicionais, mas as marisqueiras, os pescadores, as comunidades quilombolas e ribeirinhas sofrem muito mais com esse processo de degradação porque elas estão politicamente mais frágeis e elas muitas das vezes têm esse contato direto com o ambiente e sentem primeiro esses impactos da degradação. E a questão do gênero, no caso das marisqueiras, né, que a gente percebe que existe com a degradação do ambiente do mangue, né, do manguezal. Não é só a questão simplesmente da poluição, da diminuição também dos mariscos, né, que afeta a renda delas, mas é também muitas das vezes a poluição do solo. E isso afeta de uma forma assim desproporcional essas mulheres que muitas das vezes ficam submersas ali, né, então muitas das vezes acabam contraindo doenças dentro dessa prática delas. Fora a questão do machismo, né? Essas mulheres estão muito mais vulneráveis às vezes à violência. A violências físicas. Uma mulher que sai 5 da manhã, para ir pescar, imagina a batalha que deve ser isso, né? Foi algo que a Dilma relatou que eu não esqueço, é o fato de que essas mulheres que saem tão cedo para ir pescar, para fazer o catado, normalmente elas vão com os esposos, né? Sim, vão com seus maridos, e eles têm que esperar essas mulheres fazerem esse trabalho, porque muitas das vezes elas podem ir até o local e ter alguém de má fé lá, ou até no caminho, na volta, o que seja. E na sociedade em geral, a mulher, ela é um pouco mais... Ela fica um pouco mais insegura em certos locais. Total, então, ela citou isso, que muitas delas, creio que a maioria faz isso, de ir com seus maridos para lá, para não irem sozinhas, não ficarem vulneráveis naquele também momento. Tem ainda uma dinâmica nesse processo, que é o horário da maré. A gente tem que criar uma outra relação de proteção, de entender também, né? Por exemplo, existem 3 tipos de mangue, vários tipos de mangue. Quais são os tipos de mangue que existem, por exemplo, nosso público geral, né? Quais são os mangues que existem? Hein? O mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco. São 3 espécies, elas são muito diferentes. Além delas, que são as principais, tem outras espécies de mangue. Isso dá fauna. Ainda tem É uma riqueza muito grande, não, Soraya? A flora é muito grande. Mas também tem a fauna, tem os caranguejos, as ostras, os peixes. Então, o ecossistema do manguezal é um ecossistema muito rico, que também deveria ser preservado. Eu achei muito interessante você falar da forma de como o projeto Emaré, ele protege os manguezais. Eu acho que uma forma mais interessante e mais concreta de a gente falar disso é como os estudantes trazem isso na forma de artefatos, dos produtos. Sim. E o que é um artefato? Explica para o pessoal, para quem não tem muita familiaridade com essa palavra. Artefato É um produto que os estudantes fazem para responder à questão não crítica, para solucionar aquele problema. Então, sempre não é resposta discursiva, né? Tem que mostrar concretamente ali, né?
E é nesses produtos que a gente consegue ver como eles vão proteger o manguezal. Então, eles trazem soluções, trazem ideias de como fazer isso. Já trouxeram podcasts, museu digital. Essa história do museu digital foi bem bacana. Eles fizeram um museu virtual, pessoal, com imagem do mangue, assim, entendeu? E a pessoa entrava, né? Era o grupo que trabalhava com a temática da especulação imobiliária, que eles tinham que... A pergunta motriz deles era voltada em como eles utilizariam recursos digitais para evidenciar quais comunidades e áreas que eram mais afetadas pela especulação. Então, a ideia deles e o que eles construíram foi um museu digital com vários vídeos, textos, recortes para sensibilizar o público sobre a temática. Então, isso é um artefato, né, Soraya? É uma resposta para a pergunta, né, de concreta, assim, né? Eu acho que isso é uma forma de proteção dos manguezais, que o projeto atua. Mas isso é pelo olhar do estudante. Uhum. É os estudantes que estão fazendo. A natureza tem uma inteligência própria, né? Se a gente olhar como é que a sementinha de mangue, que até hoje eu não decorei o nome, propago, ela flutua, é de uma inteligência absurda, assim, de quem a criou, né? Os arquitetos, assim, que para quem acredita em Deus, né? Tudo. Mas, assim, a própria ciência, ela cai verticalmente, né? E ela vai flutuando até encaixar num cantinho de terra ali, de mangue. E isso é de inteligência. Então, essa abordagem eu acho muito, muito arrojada e muito interessante, né? Porque ela tenta entender como é que as inteligências do ecossistema ali vai se adaptando, né? E como o ser humano também pode aprender com elas, né? Isso, basicamente, eu acho que a ABE vai por aí. Né? Então, trazer essa ideia da ABE, eu acho que é bem bacana também. Inclusive, né, nós temos no podcast Águas de Sergipe um episódio falando especificamente sobre essa abordagem. Então, vocês podem entrar lá e conferir muito esse episódio. O EMARÉ é um projeto da Universidade Federal de Sergipe, né, coordenado ali pela professora Cindiane, que é do GEPIMA, que é um grupo de pesquisa ligado a metodologias ativas, e eles conseguiram produzir esses podcasts narrativos chamado Águas de Sergipe. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a Eclipse Filmes. Estamos aí com o Lucas, né, e toda a turma também da Eclipse Filmes aí, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente gravar nosso podcast, né, e tem feito um trabalho fundamental também, não só de divulgação do audiovisual. Então sigam a Eclipse Filmes, a gente vai marcar no nosso Instagram. A Eclipse Filmes é uma produtora aí que está com tudo, com muitos projetos, né, ligados também à questão de gênero, né, a questão também de divulgar também as vozes que são silenciadas, né, que é capitaneada aí pelo nosso querido Marco Vieira, né, tem uma equipe grande, uma equipe que está sempre na batalha, então agradecer bastante a Eclipse Filmes também. E esse bate-papo é o primeiro bate-papo que a gente faz aí, né, curtam, compartilhem, certo, divulguem entre seus amigos, certo? Esse podcast da gente para poder disseminar bastante essas ideias aí da gente, né? Esse foi o Café com EMARÉ. Café puro. Eu só tenho 2 dedinhos de café. Aqui com... Muito bem, Jota.